Fala comigo, meus amigos. Davi Greco passando por aqui para a gente fazer o quê? Fazer o quê? Olharmos para as Escrituras, sim. Gente, olharmos para a Bíblia e vermos como nós podemos nos parecer cada dia mais com Jesus. Esse é o único objetivo. Mas antes de começarmos isso daqui, olha, já quero pedir para você, dá um like nisso daqui, tá? Ajuda a crescer isso daqui, porque não estou aqui para falar de mim, a gente não está aqui para falar de você, nós estamos aqui para falarmos da palavra. E é por meio da palavra que nós podemos ser transformados. Esse é o único objetivo, que a palavra alcance o máximo de pessoas possíveis. Então já faz o seguinte aí, olha, deixa um curtir, deixa um gostei, dá um like aí, escreve uma mensagem, envia isso daqui para alguém, compartilha. Por quê? Porque, afinal de contas, tantas pessoas precisam ouvir dessa mensagem, de que elas foram escolhidas pelo Senhor, que elas foram alcançadas. Jesus pagou um preço muito alto por elas e elas precisam dessa clareza, desse novo entendimento na mente delas, daquilo que Satanás tem tentado ocultar dos olhos dela. Esse é o único objetivo, né? Eu quero lembrar você, ei, o Senhor te escolheu. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque não tinha nada que fazer ou porque simplesmente talvez apareceu isso daqui na sua timeline. Não é sobre isso. O Senhor te fez de propósito. Esse é o único objetivo. Então fica aqui, participa, vamos olhar para as Escrituras e aprendermos um pouquinho mais sobre Jesus neste momento. Antes de começarmos, eu queria falar para você, olha, o seu dia, o seu ordinário glorifica a Deus. Não é somente quando você quando você põe atenção para ler a palavra, ou quando você está orando, não é somente isso, você respirou, você está glorificando a Deus. Você preparou um alimento bonito, gostoso ali para sua família. Davi, foi um miojo, não tem problema. Era o que tinha, você fez de melhor, você está glorificando a Deus. Davi, o meu trabalho glorifica a Deus, as minhas ações, o meu momento de eu parar e conversar com a minha esposa, com o meu esposo, não sei o que você está fazendo do seu dia, mas o cuidar dos filhos, levar para a escola, tudo isso glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos separados para esse propósito. E aí, o que é esse separado? É tornar santo. Então, todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia glorifica a Deus. Isso fica aqui, olha, como um alerta, antes de eu chamar a atenção de alguém, antes de eu ir ofender alguém, eu não sei o que acontece, né, no seu dia. Eu sei que acontece no meu dia, mas será que eu estou glorificando a Deus com essas ações? Por quê? Porque se tudo que sai de mim tem que glorificar a Deus, tem que se parecer como Jesus é, esse é o objetivo que a gente está aqui. Então será que as minhas ações no meu dia a dia estão glorificando a Deus? Você foi escolhido, você foi separado. Pega aqui na minha mão aqui, Vambora, vamos embora. Porque, gente, isso daqui, esse assunto, mexeu comigo na hora que eu estava preparando. E eu quero compartilhar disso com você. Nós estamos aqui na segunda parte desse estudo, desse devocional aqui, falando sobre a parábola do bom samaritano. Então, já pega a sua Bíblia aí, pega papel, pega caneta, pega um café aí para a gente ir acompanhando e vamos aqui, olha, olhar, chorar, vamos nos transformar cada dia mais com o nosso Mestre. Amém? Vamos junto? Abre comigo aí, olha, em Lucas capítulo 10, versículo 30. E nós vamos começar o que nós estávamos falando ontem. Já anota aí, olha. Lucas 10, 30 Deus te fez de propósito. Ei, Deus te fez de propósito. Esse é o tema. E vamos juntos aqui. Diz assim, olha. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Versículo 33.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, versículo 35, deu os 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Versículo 36, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Feche seus olhos aí, vamos falar com o Senhor Jesus. Papai, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor já começou a falar. Eu sei que a sua palavra ela é viva e verdadeira. Senhor, eu não sei onde o meu irmão, minha irmã está neste momento, que horário do dia ela está assistindo, ele está assistindo isso. Mas toca no coração dela nesse exato momento. Mostra para eles, papai, que você se importa com eles. Assim como um dia o Senhor se revelou para mim. Assim como um dia o Senhor se mostrou para mim. Assim como todos os dias o Senhor mostra que está presente em todas as nossas ações. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Ela é verdadeira. Só a tua palavra é fonte de vida para nós. E nos tornamos mais parecidos com o Senhor todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém? Amém? Quero começar aqui, olha, dizendo para você algo. E esse algo, ele está relacionado a esse texto que a gente leu. Pega sua Bíblia aí, olha. E olha comigo aqui, ó, no início do versículo 30. Hoje a aplicação lá vai ser um pouco mais objetiva, tá bom? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Eu não sei se você sabe, mas eu quero trazer uma contextualização para você que olha. Jerusalém, ela é uma cidade alta, né, comparado a Jericó. Existe um desnível de elevação, né, que a gente chama. Existe um desnível de elevação de aproximadamente entre 1.000 a 1.100 metros mais alto. Então, Jerusalém é muito mais alto do que Jericó. E o caminho de Jerusalém para Jericó, até hoje, tá? É um caminho de aproximadamente 27 quilômetros. É um caminho entre muita montanha, muitos vales e lugares de fácil escape para todos aqueles que estão querendo praticar maldade. E veja bem, se não está falando também sobre uma Jerusalém celestial, aquela ataviada, a qual de descer dos céus, na qual onde eu e você iremos morar. Se está falando de Jerusalém, uma celestial, está falando sobre um outro lugar também, sobre Jericó, onde foi um lugar de queda. Existe uma curiosidade que os historiadores dizem que nessa época em que Jesus estava falando, né, onde Jesus estava aqui, a cidade de Jericó ela sempre foi uma cidade de sacerdotes, de levitas, né? Ela é uma cidade com esse propósito. Na época de Jesus, os historiadores dizem que existiam aproximadamente 12.000 sacerdotes. É muita gente. E existiam aproximadamente entre 15 a 18.000 levitas. Muita gente, muita gente. E olha que curioso, Jesus está dizendo que o sacerdote e o levita desciam por essa cidade, por essa estrada. A mesma descida que o primeiro homem do texto está descendo. Não é verdade? Só que, veja bem, olha só. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Você já parou para pensar que esse homem que está descendo pode ser eu e você? Por quê? Porque olha a descrição de como Jesus vai falar, e se não soa semelhante com alguma outra coisa, alguma outra passagem na Bíblia, tá? Esse homem, ele descia. E enquanto ele descia, ele foi surpreendido, ele caiu na mão de assaltantes. E esses assaltantes espancaram e deixaram quase dado como morto. Veja bem,
se essa descida não fala sobre uma queda, esse cair nas mãos de assaltantes não fala sobre uma cilada preparada por Satanás no Éden, se esse espancamento e deixado quase morto não fala sobre o pecado que foi cometido, e essa nudez não fala sobre uma vergonha exposta. Será que o texto não está falando sobre mim, sobre você? Quando nós caímos nas mãos de Satanás. E Satanás, ele vem com essa mensagem doce, querendo enganar, querendo persuadir. E foi exatamente o que ele fez conosco lá no início. Não, eu não estava no Éden, Davi, mas nós estávamos em Adão, nós estávamos em Eva, nós estávamos lá presente desde o início. Nós não comemos do fruto, mas nós herdamos o pecado que vem consumindo geração após geração. Veja bem, como você fica quando a sua nudez é exposta? Quando os seus pecados, as suas falhas são expostas? Você não fica com vergonha, constrangido? É isso que Satanás faz conosco todos os dias. Só que o texto, ele não para por aí. Não fala só, não para dizendo sobre essa queda. Vai dizer agora sobre outros dois personagens, um sacerdote e um levita, na qual estavam na Jerusalém. Estavam descendo também pelo mesmo caminho, só que tiveram um comportamento um pouco diferente. Deixa eu te lembrar algo aqui. A palavra de Deus vai dizer que todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes perante o Senhor. E se está falando desse passo largo do sacerdote e do levita, será que não está falando sobre mim, sobre você? Para quem a gente tem socorrido? Quem que a gente tem buscado ajudar? Será que somente aqueles que cumprem o mesmo propósito chamado nosso, então é por interesse? Será que nós estamos sendo como esse sacerdote, esse levita, para todos aqueles que estão espancados, expostos à sua nudez, quase dados como mortos no meio do caminho? Será que nós temos passado a passo largo dessas pessoas? Será? Infelizmente, o sacerdote e o levita, eles deixaram a espiritualidade deles lá no templo, lá em Jerusalém. Porque enquanto eles desciam, eles não trouxeram essa espiritualidade junto com eles. Eles não tiveram uma prática de compaixão. Quantas vezes eu e você não somos assim com aqueles que estão do nosso lado? Deixa eu te falar uma coisa. Em Oséias, capítulo 6, versículo 6, o Senhor Deus vai dizer assim, olha, o Senhor quer misericórdia e não sacrifício. O Senhor quer misericórdia e não sacrifício. Isso é o que o Senhor espera de mim, de você. Não é a nossa espiritualidade, não é a nossa religiosidade, não é a nossa... Não, eu sou bom, eu não preciso de uma igreja. Não, tudo aquilo que nós fazemos perante o Senhor continua sendo práticas de justiça própria. E o Senhor nega tudo isso. Se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, tudo isso é em vão. E só dá para ter o Espírito Santo dentro de nós por meio de um único caminho, confessando o Senhor Jesus todos os dias, se parecendo com Ele todos os dias. Posso te falar uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? No céu, nesse exato momento, tem um som sendo ecoado, está sendo gritado aos quatro ventos, aos quatro cantos de todo o céu, de toda a terra. A palavra de Deus vai dizer sobre isso, que tem algo sendo dito no céu neste momento. E sabe o que está dizendo? O céu está dizendo assim, olha, quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Isaías 6:8 está dizendo sobre isso. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Eu todos os dias tenho dito, eis-me aqui, Senhor. Me envia, Senhor. Leva-me para onde o Senhor quiser. Todos os dias eu tenho dito isso. Mas e quando chega a hora de eu fazer o que eu deveria fazer? Será que eu faço? Será que eu cumpro ou não? Nós fomos cheios da glória de Deus.
para sermos representantes de Deus neste mundo e também em todas as nossas ações. Vamos voltar para o início aqui, olha. Aquele homem estava dado como morto. Estava quase morto no meio do caminho, exposto com as suas nudez, com feridas, com um monte de coisa. Eu e você, nós estávamos assim. Mas, graças a Deus, meu irmão, graças a Deus. Sabe por quê? Porque chegou um bom samaritano. Se o primeiro, segundo, olha, minha Bíblia quase caiu aqui. Se o primeiro, segundo e o terceiro homem vai falar sobre eu e sobre você, graças a Deus que chegou o quarto homem. Ah, eu não sei você, mas eu não sei se está fazendo sentido para você. Qual parte da Bíblia que nós ouvimos falar sobre um quarto homem? Lembra na fornalha ardente? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali, foram jogados na fornalha para queimar. E quem entrou junto com eles? O quarto homem. Nesse texto aqui, acontece exatamente a mesma coisa. Quando o primeiro, o segundo e o terceiro homem passam, logo em seguida vem o quarto homem. Ele vem, sabe para quê? Para resgatar daquilo que era certeza de morte. Para trazer vida, mas não só vida, mas uma vida com abundância. Gente, o bom samaritano entrou na história. E olha só, o texto vai dizer assim, olha, no versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Versículo 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Para aqui comigo, se você está anotando, né? Anota aí, olha. Existia um bom samaritano, na qual estava de viagem, estava passando por aquele caminho. Não só passando, como ele se aproximou, ele viu, ele teve compaixão, aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Por quê? Por causa da nossa soberba, da nossa ganância, nosso interesse. Esse homem, ele não teve isso, esse bom samaritano, ele não teve esse sentimento. Ele teve compaixão, ele se aproximou. Não só isso, olha só, o texto vai dizer que ele enfaixou. Ele derramou azeite e vinho, né? Veja bem que esse homem estava exposto, nu. A vergonha dele estava exposta. Não só a vergonha, mas ele estava exposto a tudo o que estava para acontecer no meio daquele caminho, daquele trajeto. Enfaixar vai falar muito sobre cobrir. O vinho vai falar muito sobre um remédio, da mesma forma que o azeite, né? E aí o texto vai falar que esse homem enfaixou as feridas, derramou azeite, derramou vinho sobre as feridas para poder curar. Veja bem se o enfaixar não vai fazer sentido como uma nova veste, não vai fazer sentido sobre esse cuidado, essa proteção. Veja bem se o vinho não vai fazer sentido ao sangue, à aliança do que Jesus fez por nós. Veja bem se o azeite, que ali é contado no texto, não vai falar sobre um derramar do Espírito Santo que foi feito por Jesus. Lembra que Jesus disse que se ele não fosse, ele não poderia enviar o Consolador, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade? Veja bem se aquele vinho não vai falar sobre o aroma. Lembra no livro de Levíticos sobre as cerimônias de ritual de sacrifício, na qual no final do sacrifício deveria ser derramado vinho sobre o altar? Para quê? Para significar, a palavra é essa, né? Oferta de libação, para que fosse como um aroma suave, para que trouxesse um aroma suave depois de tudo aquilo que aconteceria. E veja bem, o texto vai dizer que ele desce, faz o resgate desse homem, né? Cuida desse homem e põe esse homem sobre o seu próprio animal. Em Mateus 11, versículo 29 e 30, vai dizer assim, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Veja bem, o Senhor não apenas nos socorreu, mas Ele nos colocou sobre o que Ele estava, o lugar onde Ele estava. E lembra que eu estou falando de um trajeto de Jericó para Jerusalém. E o texto vai dizer que esse homem, esse bom samaritano leva esse homem até uma hospedaria. Se você for em Jerusalém hoje e descer para Jericó, no meio do caminho existe uma hospedaria, se chama Hospedaria do Bom Samaritano. Tudo indica que na época de Jesus, para Jesus contar essa parábola, já que Jesus usa das coisas simples do dia, das coisas comuns do dia a dia, para explicar, para trazer o reino, verdades do reino, então Jesus está contando algo que existia nos dias dele e existe até hoje, essa hospedaria do Bom Samaritano. E aí não só sobre o fato de colocar sobre um animal e carregar, mas esse bom samaritano, um dos caminhos mais perigosos de sua época, na mão de tantos assaltantes. E já que não era um sacerdote, já que não era um levita, provavelmente, o texto está falando que ele era um samaritano. Coitado dos samaritanos naquela época. Caíam nas mãos de tantos assaltantes, estavam expostos a tanta violência. Veja bem, se não está falando sobre algo que Jesus iria passar, mas ele renuncia a tudo isso. E ele tem esse olhar de cuidado, de compaixão por aquele que estava à beira do caminho. E aí não só leva para a hospedaria, mas a hospedaria vai falar sobre um cuidado. E ele continua, ele diz assim, olha, leia aqui comigo, no versículo 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei toda a despesa que você tiver. Jesus foi, mas ele deixou a promessa de que ele iria enviar um consolador, e ele enviou. E qual era o propósito desse consolador, desse hospedeiro? Nos guardar, testificar toda a verdade que Jesus havia falado. E não só isso, zelar por tudo que o noivo tinha deixado, tudo que Jesus havia deixado. Esse é o papel do Espírito Santo. Nós estamos nessa hospedaria do Bom Samaritano. Todos os dias o Espírito Santo tem esse cuidado comigo, tem esse cuidado com você. Tem uma frase de um pastor que eu já li algumas vezes e sempre mexe muito comigo. Eu quero compartilhar com você, é o pastor Mateus Soares. Não, pastor Mateus, não lembro. Mas eu vou guardar aqui, depois eu posso mandar para você. Mas a frase, ela diz o seguinte, sabe? Pecado nem sempre é o que fazemos, pode ser o que deixamos de fazer. O que nós estamos deixando de fazer no nosso meio de caminho, no nosso dia a dia? Será que estamos deixando de socorrer aqueles que deveriam ser socorridos? Jesus, ele fez. Não só fez ontem, como ele faz hoje e vai continuar fazendo amanhã. E nós estamos aqui todos os dias dizendo que nós queremos fazer igual Jesus fez. Nós queremos nos parecer com ele cada dia mais. Esse é o único propósito que nós temos. Tudo só faz sentido se nós olharmos para isso. O mestre da lei, o jovem rico que nós dissemos ontem, todos eles tiveram a oportunidade de admitir e renunciar àquilo que Jesus estava confrontando eles, mas eles não fizeram. Mas eu e você, nós temos essa oportunidade hoje. Todos os dias nós temos a oportunidade de nos parecermos cada dia mais com o Senhor Jesus. E não só sobre isso, sobre nós cumprirmos esse chamado. Lembra, no céu está gritando algo. Quem há de ir por nós, a quem enviaremos? Eu já disse, eis-me aqui. Eu estou aqui todos os dias, gastando a minha vida para se parecer cada dia mais com Jesus, e não só gastando a minha vida, mas entregando tudo aquilo que eu tenho e que eu faço para Jesus. Esse é o nosso único objetivo. Sabe, se você está aqui, chegou aqui até agora, e você nunca fez isso, hoje é um ótimo dia para você entregar a sua vida para Jesus. Para você colocar a mão no coração e repete comigo assim, olha, Senhor Jesus, eu renuncio
todos os meus pecados. Eu renuncio tudo aquilo que é a minha vontade. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu que me afastei, hoje também eu arrependido, eu volto para o Senhor, crendo, confiando de que o Senhor me recebe de braços abertos. Senhor, eu não quero gastar a minha vida para as minhas ações, para as minhas práticas. Eu quero gastar a minha vida ao Senhor, entendendo que o Senhor é quem cuida de mim, quem zela de mim. Escreve meu nome, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Nós temos essa escolha de fazermos e de confessarmos o nome do Senhor Jesus todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus te fez de propósito. Ele fez para um propósito. Esse propósito é nos tornarmos parecidos com o Senhor Jesus. E não só nos tornarmos, é revelarmos do nosso Senhor Jesus para todos aqueles que ainda não conhecem. Meu amigo, minha irmã, um beijo para você, um abraço, um excelente dia. Amanhã a gente vai estar aqui de volta. Compartilha, manda isso daqui para mais pessoas, que mais pessoas sejam tocadas pelo Evangelho do Reino, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Fica com Deus.